Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos hoje para mais uma aula online. Hoje nosso assunto é lá no capítulo 5 do módulo 3, na página 337 até 339. Beleza? Vamos lá! Bom, o assunto de hoje é sobre regionalização do Brasil. Sim, mas o que é regionalização? Regionalização nada mais é que o ato de criar, de formar regiões. E essa palavrinha região tem diversos tipos de formas de a gente interagir, de a gente entendê-la. Por exemplo, eu posso dizer que aquela região é mais fria ou mais quente. Eu posso dizer que aquela região tem mais ou menos rios do que em outro lugar. Eu posso dizer que a região do meu corpo, onde está os olhos, é a cabeça. Ou seja, região eu posso, de modo geral, eu posso empregá-la de diversas formas. Ou seja, região nada mais é do que uma área qualquer no qual eu vou estar delimitando características semelhantes para poder segregar, para poder juntá-las e dizer que aquele conjunto, aquela área, forma-se uma região. Quer um exemplo bem bacana? Quando eu falo de região serrana, é o lugar, o espaço geográfico no qual está concentrada a maior quantidade de serras. Região litorânea é aquela área onde está próxima ao litoral. Região metropolitana é a região onde é a área, o espaço geográfico aonde recebe influência direta da metrópole. Então, quando eu falo de região, eu estou falando de uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico, ou seja, trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou aspecto dela. E é interessante observar isso que, quando eu falo de criar regiões, de regionalizar, de regionalização, eu estou falando de um ato humano. É o ser humano que, de forma consciente, ele vai pegar uma região, vai ver os aspectos semelhantes entre elas e vai regionalizar e vai criar regiões. Quer um outro exemplo bem prático para a gente entender região? Vamos regionalizar a nossa escola. Vamos lá. Todo mundo de olhinho fechado agora e vamos imaginar a nossa escola. Isso mesmo. Pensa lá 2, 3 meses atrás, vê se você lembra da escola ainda, como que era, como que funcionava, onde que ficavam as coisas. Bom, entenda o seguinte, qual é a região aonde é aplicada a educação, o ensino? É nas salas, certo? Então, nossa região de ensino ficava onde? No segundo andar. Bom, quando eu falo de região de alimentação, a cantina. Já a região da recreação, é ali o pátio, onde todo mundo ficava correndo, brincando para um lado e para o outro. A região de transporte é onde ficavam os ônibus, onde a maior parte dos alunos pegava o transporte escolar, o ônibus, e ia para sua casa. Já a região administrativa é a secretaria ou a coordenação, a direção, aquela região daquelas salas ali próximas umas a outras. Então, eu quero que você entenda o quê? Quando eu falo de regionalizar ou regionalização, eu estou falando de que o ser humano ele pegou um espaço, uma área qualquer do espaço geográfico e dividiu em regiões, em características comuns entre elas, para poder assim classificar e poder melhor dividir e administrar aquele território. Deu para entender? Bom, já que você aprendeu o que é região, o que é regionalização, vamos falar então da regionalização brasileira. Bom, atualmente o Brasil ele é regionalizado em 5 regiões. Região Norte, Região Sul, Região Centro-Oeste, Região Nordeste e Região Sudeste. Essa regionalização ela foi criada, ela foi promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lá em 1969 e foi atualizada em 1988, quando o estado de Goiás se dividiu e criou o estado de Tocantins e o estado de Goiás. O estado de Tocantins foi para a região norte e o estado de Goiás permaneceu no centro-oeste. Bom, essa atual configuração que nós temos
hoje no Brasil, ela foi implementada oficialmente em 1988. Bom, o interessante é observar que antes dessa regionalização, o Brasil já teve diversas outras regionalizações. Até mesmo lá, pegando um pouquinho da aula do nosso amigo Tiago de História, que fala sobre a colonização, quando os portugueses vieram para cá e dividiram o território brasileiro. Então, desde esse momento, até antes mesmo com as tribos indígenas, que cada tribo tinha sua região, tinha o seu lugar no espaço geográfico, desde essa época existe regionalização, existe uma forma, um tipo de dividir o território brasileiro. E é interessante eu perceber que essa regionalização, ao longo do tempo, ela foi ganhando diversos formatos, sempre obedecendo a critérios. Ora obedecia a critérios socioeconômicos, ora obedecia a critérios socioambientais, ora critérios socioespaciais, mas todo momento ela obedecia a algum tipo de critério. Eu entendo que a cada ano que se passava, essa transformação na região, ela ocorria para melhor administrar as regiões no Brasil. E é interessante observar que isso não é algo fixo, não é algo estático, que nunca vai mudar. No futuro, talvez, quem sabe, pode também já alterar essa região que nós utilizamos hoje e utilizar uma outra forma de regionalizar, uma outra forma de dividir o território brasileiro. Mas falando um pouquinho sobre essa atual regionalização que o Brasil tem. Como falei com vocês, é dividido em 5 regiões, cada uma delas foi estabelecida, levou um critério, tanto ambiental, quanto cultural, quanto econômico, ou seja, as regiões, os estados que estão inseridos nessas regiões obedeceram esses critérios econômicos, sociais e ambientais. Ou seja, através dessas características, o IBGE dividiu cada região, claro que com a sua especificidade. Se você observar, cada região brasileira ela tem um tipo, ela tem uma característica que vai unir aqueles estados. Uma outra curiosidade sobre... Valeu, Holly. Uma outra curiosidade bem interessante sobre essa regionalização é que essa regionalização ela obedece o limite dos estados, ou seja, facilitando a administração política e governamental de cada estado e sua região propriamente dita. Bom, agora que você conheceu um pouquinho sobre a regionalização do Brasil, fique ligado que nas próximas aulas vamos falar de cada região separadamente, a sua parte econômica, a sua parte física e da sua cultura. E é interessante observar que cada região tem seu aspecto totalmente único uma da outra, mesmo estando no mesmo país. Bom, se você ficou com alguma dúvida em algum conceito, em alguma explicação aqui do vídeo, coloque nos comentários ou coloque lá na nossa plataforma virtual que eu vou estar tirando sua dúvida assim que possível. Beleza? Gente, semana abençoada. Tchau, tchau.